Tudo bem com vocês? Será que a gente consegue perceber que a escola é comunitária? Que ela é uma responsabilidade de todo mundo, não apenas das pessoas que trabalham dentro da escola, ou que frequentam a escola, ou que têm filhos na escola? Será que a gente consegue perceber isso? Essa é a pergunta que eu me faço, né? E que eu convidei duas pessoas incríveis para conversar aqui comigo hoje. Nosso foco ainda é a série Adolescência, só que ela traz tantas reflexões que eu tô chamando um monte de especialista. E elas são especialistas na relação família-escola, porque esse é um aspecto muito forte da série e que eu quero dividir com vocês. Ó, como já falamos aqui com a juíza Vanessa Cavalieri sobre o tipo de crime que é cometido hoje, como esses crimes estão comuns no país. Conversamos com a Carla Albuquerque, que é jornalista investigativa, sobre a perspectiva das vítimas, como que isso acontece, como ficam as famílias e mais crimes ainda desse estilo que acontecem influenciados pelas redes sociais. Conversamos com o professor Hugo Monteiro, autor da Geração do Quarto, que conversou com mais de 3.000 adolescentes de 11 a 17 anos e escreveu esse livro fabuloso, que traz os relatos dos adolescentes brasileiros, porque senão fica só mais adulto falando aqui sobre eles, né? Dá até a impressão que vai dar certo isso daí. Ou eles vêm pra conversa, ou não vai dar certo. E hoje eu trago elas duas, Thaís e Roberta, do SOS Educação. E também SOS Gestão Escolar, acho que elas têm esse perfil também, vão entrar com os dois. Eu sou a Sheili, treinadora de comunicação e oratória, trabalho muito em empresas fazendo isso, e aqui nas redes eu tenho esse trabalho de educação sobre erradicação da violência sexual e da violência online. Há mais de 10 anos eu falo de violência sexual, porém com a inserção do nosso mundo todo para dentro da internet, esses crimes aumentaram muito e mudaram algumas características. Então, eu comecei a falar da violência sexual no ambiente virtual, só que muitas violências foram se encaixando aqui nesse ambiente. Acaba que agora a gente fala de um tudo, porque o importante é tentar erradicar essa violência. Então eu já vi que elas me chamaram aqui. Vou ficar em silêncio para elas poderem entrar, porque sempre dá uma falha no áudio quando a gente aceita. Ah, mas essa educação já tá aqui, o outro ainda não. Venham, Thaís e Roberta! E tudo que vocês quiserem saber, gente, sobre educação, no sentido da escola, dessa relação dos pais com a escola, é hoje. As curiosidades são hoje. Vamos ver se deu certo. Olá! Tudo bem com Olá, você? tudo bem? Gente, foi tão legal porque eu mandei uma mensagem para elas, eu tinha mandado meu livro, mandei uma mensagem falando, ai, vamos fazer uma live para falar da série, dessa perspectiva da escola. Aí elas, meu Deus, é bem o que a gente estava pensando, a gente queria te escrever, vamos fazer. Então estamos aqui para fazer. Como você tá? Tudo bem. Eu hoje estou em casa e a Thaís está na casa dela, então ela vai entrar do nosso perfil SOS Gestor Escolar. Eu não sei se ela já pediu aí para você, já deveria ter pedido, mas Sim, vai entrar aqui. tá. Quer ver? Em segundos teremos Thaís presente na nossa live. Aguardem. Oh! Peguei! Eu quero que vocês comecem. Eu já tem pergunta que eu vou guardando das outras lives, mas eu quero que vocês comecem só se apresentando para o pessoal conhecer vocês, quem ainda não acompanha. Tá. Bom, eu sou Roberta Bento. O meu trabalho na educação tem uma correlação muito forte com a minha história de vida. Eu tive uma paralisia cerebral no meu nascimento e os médicos garantiram para os meus pais que, além de várias sequelas, a única certeza que eles podiam dar é que eu não ia conseguir aprender, que eu ia ter dificuldade de aprendizagem. E quando chegou a fase que eu deveria começar a andar, meus pais perceberam que tinha alguma coisa errada. Eu passei minha primeira infância inteira entre cirurgias e eu só pude ir para a escola quando eu já tinha 7 anos de idade, o ano letivo começado. Quando eu saí da última cirurgia, meus pais foram felizes da vida me matricular na escola e quando nós chegamos na escola, o que nós ouvimos foi não. Não queremos a Roberta aqui, porque dá para ver que além de não aprender, ela vai atrapalhar os nossos alunos que já estão aqui cursando o primeiro ano de escola. E eu falo isso e digo que isso aconteceu numa época em que mais pessoas achavam que podiam bater o olho numa criança e determinar o potencial dessa criança. E meus pais foram embora para casa, porque a escola podia falar isso, né?
Mas meus pais, que eram pessoas muito simples, meu pai era um pedreiro, minha mãe era uma dona de casa, meu pai estudou até o terceiro ano de escola, minha mãe até o quarto ano, mas eles ajustaram o discurso, foram numa outra escola e pediram para a escola me dar a oportunidade de frequentar. E eles prometeram que eles iam ser parceiros da escola e ajudar a escola a encontrar os caminhos toda vez que eu enfrentasse alguma dificuldade. Essa segunda escola me aceitou, e foi lá, nessa escola, eu fico arrepiada toda vez que eu conto isso, que eu consegui descobrir que eu era tão capaz quanto as outras crianças, e eu sou a prova viva do resultado da parceria entre família e escola. Aos 17 anos, eu passei para a faculdade que eu queria, que era letras. Pelo meu desempenho na faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma especialização na Inglaterra. Depois eu fiz uma pós em marketing, uma pós em gestão de pessoas. Depois eu virei executiva de uma grande empresa de tecnologia na educação. E, de repente, então, eu me vi ali cumprindo o que é meu propósito de vida, que é devolver para a escola a oportunidade que ela me deu. E então eu achei que estava na hora de realizar o meu maior sonho de vida, que era a maternidade. E quando eu cheguei nesse momento, de novo, eu vi o mundo virando para mim e falando: não, você não. O que os médicos me diziam era que, por conta das sequelas que eu tenho da paralisia cerebral, que eu não conseguiria levar uma gestação até o final. Então eu fiquei bem impactada, assim, tentando processar isso. Mas um dia eu pensei que aquela mulher, para quem de novo o mundo estava dizendo: não, você não pode, você não consegue, era a mesma pessoa que um dia foi uma criança para quem disseram: não vai andar, não vai falar, não vai ouvir, não vai aprender, vai atrapalhar os alunos aqui na escola. E eu tinha conseguido superar tudo isso, então eu decidi que eu ia tentar realizar o meu sonho. E hoje é mais emocionante ainda para mim contar isso, porque hoje é o dia que a minha mãe faria 90 anos de idade. Então, assim, eu estou contando isso e lembrando do orgulho que a minha mãe tinha da minha história. Bom, eu decidi que eu ia tentar realizar o meu sonho da maternidade. E do quinto mês em diante, eu entendi o que os médicos estavam dizendo, se tornou uma gravidez de altíssimo risco. Eu tive que ficar de repouso absoluto e todo mês tomar uma decisão entre antecipar uma cesariana para minimizar o meu risco de vida ou seguir adiante para minimizar o risco de vida do bebê. E todos os meses a minha decisão era: vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho. E foi assim que eu cheguei no dia 30 de junho de 1989, quando eu realizei o meu grande sonho da maternidade, que anos depois eu descobri que não era só o sonho da maternidade, era muito mais do que isso. E está aqui a Thaís, que é a realização do meu sonho da maternidade, para contar como nós chegamos até aqui. Bom, então eu sou a Thaís, filha de professora. Desde sempre tive muito no meio da educação por causa da minha mãe. É, Quando eu estava mais ou menos na sétima série, ela já estava nessa última empresa que ela trabalhou, que ela viajava muito, trabalhava muito. Tinha dias que me perguntavam onde minha mãe estava, que eu não sabia nem responder, porque ou ela estava em algum lugar do mundo descobrindo alguma coisa nova para a educação. Essas canecas que estão atrás dela são o mapa mundi dos lugares que ela já foi, atrás de experiências bem-sucedidas na educação. E desde quando eu estava mais ou menos na sétima série, ela começou a me levar junto para as viagens, todas as vezes que eu estava de férias da escola. Então, todo julho e janeiro, para onde ela fosse, eu ia junto, e o que ela fosse fazer, eu fazia junto também. Bom, me formei em pedagogia na USP, dei aula há bastante tempo em escolas aqui em São Paulo, depois fiz uma pós e depois comecei o que virou o SOS Educação em 2014, inicialmente ajudando as famílias a ajustar a rotina para melhorar a relação dos filhos com os estudos. E logo no começo eu percebi que minha mãe poderia ajudar muito nesse trabalho, então eu fiz o convite para ela virar minha sócia. Ela estava 18 anos já trabalhando nessa outra empresa para assumir a presidência da empresa. E ela pediu demissão e veio trabalhar comigo. Com uma Muita gente achou que ela estava condição. maluca. Com Para uma a nossa condição. alegria. É, mas eu coloquei uma condição, que para a gente começar a trabalhar juntas, eu queria descobrir o que teria me ajudado a superar tantos desafios que eu enfrentei. Então, nós fomos juntas para os Estados Unidos e estudar neurociência cognitiva.
que é o estudo do que acontece no cérebro no momento da aprendizagem. E foi nas universidades americanas que nós encontramos um mundo de pesquisas que formam um alicerce muito sólido para as estratégias que nós já vínhamos passando para a família e para a escola, sobre como fazer pequenos ajustes para ajudar essa geração nascida na era digital a ter uma relação mais saudável com a aprendizagem, com os estudos, com a escola, com o professor. E então voltamos para o Brasil e começamos o nosso trabalho, certo, Thaís? Então, esse ano, essa Educação faz 11 anos. Nós somos especialistas na relação de família e escola. Lançamos 2 livros, o Socorro, Meu Filho Não Estuda e o Guia para a Família Parceira da Escola no Pós-Pandemia. Fazemos palestras pelo Brasil todo, um trabalho de acompanhamento com a gestão das escolas. E estamos muito felizes de estar aqui hoje. Realmente, Sheili, quando você mandou uma mensagem, já fazia uma semana que eu tinha falado para minha mãe, vamos falar com a Sheili, e eu estava passando, porque eu não conseguia pensar numa data para te falar. E aí você mandou a mensagem e cá estamos. Bom, às vezes eu fecho aqui o áudio enquanto vocês estão falando para não dar eco para quem está escutando. Não, eu fui procurar, eu tenho o guia da família parceira da escola, e eu fui procurar, não achei, porque eu devo ter emprestado para alguém, porque eu sou essa pessoa que tem os livros e que empresta. Eu acho que eu sou uma biblioteca e sempre confiando no fio do bigode da pessoa que não tem bigode, geralmente, mas que ela vai me devolver. Então, você que está com um livro emprestado meu, vou aproveitar esse momento para dizer, devolva. Brincadeira, eu me presto maior prazer, mas não consegui achar. Depois vocês mostram aí. E a gente vai falar de adolescência e eu até quero começar, já vão pensando aí em qual a cena que mais emocionou vocês, né? O que mais marcou vocês, porque para cada um eu imagino que foi uma coisa diferente. Quer dizer, não sei, vocês vão me contar. Mas você falando, Roberta, eu vi essa semana um vídeo de um recurso numa inteligência artificial qualquer aí, que os adolescentes estão usando para estudar, que é o seguinte: você pega qualquer texto que você precisa ler e joga nessa inteligência artificial. E ela vai ler para você com um vídeo aleatório embaixo. É um brain rot, né? Que a gente faz esse cérebro podre intencional. Então, assim, você fica ouvindo aquele conteúdo que você quer estudar e você pode escolher se são vídeos aleatórios de futebol, de joguinho, de que você quer. E aí eu falei, gente, e agora? Isso presta? Não quis fazer um julgamento, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo estudar se tem uma outra coisa acontecendo. Mas eu sei que tem gente que põe música, por exemplo, para estudar e funciona. E eu falei, o que você acha disso? Você entendeu, tipo, o que eu falei? Tipo, fica passando todo aquele conteúdo que você quer ver com um vídeo podre no sentido de que qualquer coisa atrás. Aliás, se alguém já usou, me contem aí nos comentários se vocês já viram ou já usaram esse recurso. Então, mas sabe que é assim, desesperador de pensar o quanto isso prejudica a capacidade de foco, concentração, de aprendizagem. E é diferente de ouvir música. Inclusive, essa é uma pergunta que no final de palestra a gente recebe muito de famílias. Ah, mas meu filho pode estudar ouvindo música? E a Thaís que geralmente gosta de responder essa, né, Thaís? Porque a gente fala muito sobre o quanto que, durante a palestra, sobre o quanto que o cérebro, apesar dessa geração estar super conectada, ter muita facilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo, o cérebro dessa geração aprende do mesmo jeito que o cérebro do nosso tataravô aprendia. E para aprender, o cérebro precisa focar em uma coisa de cada vez. Então, a partir do momento que a gente coloca um monte de estímulos ali ao mesmo tempo, ele não está aprendendo. E ele está sobrecarregando o cérebro, na verdade, para ele conseguir que o processo de aprendizagem aconteça. A música é um ponto à parte, assim, que nenhum dos neurocientistas conseguiram entrar num consenso. Tem pesquisa que mostra porque a música ajuda na hora dos estudos. Por exemplo, porque o estado de humor que a gente está quando a gente senta para estudar tem um impacto muito grande no quanto a gente vai aprender. O processo de aprendizagem, ele envolve 2% de neurônios e 98% de hormônios. Então, o estado de humor que a gente está tem um impacto muito grande. E nesse ponto, a música pode ajudar. Mas tem muitas outras pesquisas que mostram fotos de perspectivas do cérebro do aluno quando ele está estudando e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. E isso prejudica muito o aprendizado. Então, a música é o único ponto que não tem consenso, mas ficar vendo vídeo, ficar fazendo outras atividades enquanto tá. Até porque esse vídeo tá onde? Tá no celular, né? Que ele tá assistindo. E daí, além do vídeo, deve ter um monte de notificação entrando também em cima. E também um tamanho
de tela muito pequenininho, né? E eu ia fazer aquela pergunta, já mudei a pergunta, vocês ficaram pensando, eu já mudei, depois a gente faz essa, que é, o James, o personagem principal da série, e para quem não viu ainda, a série conta a história de um menino que assassina uma colega de classe, né? Uma colega da escola, ele tem 13 anos, ela também tinha essa idade. Isso não é spoiler, porque não há dúvida sobre isso, a série não é sobre se ele fez ou não, é sobre por que que ele teria feito isso. No ponto de vista dos adultos, né? São os adultos tentando entender o que que aconteceu. E ele era um bom aluno, no sentido de que ele tinha notas boas, isso é dito, né? Então eu já vou começar perguntando para vocês, bons alunos que estão aparentemente super bem na escola, podem apresentar problemas de comportamento? Então, podem às vezes não apresentam problemas de comportamento na escola, mas de relacionamento com os colegas, às vezes de relacionamento com o professor, e a gente precisa pensar que a gente não deve sonhar com um filho que seja o que tira nota 10 em tudo, que vá bem em tudo, mas sim com crianças e adolescentes que consigam fazer amigos, consigam se integrar, consigam gostar e aceitar quem eles são. É esse o desafio que a gente enfrenta hoje. E que eles consigam colocar esforço para aprender, para assistir aula, para fazer lição, para cumprir os trabalhos, porque é desse esforço que vai vir o aprendizado. Agora, a nota, você tirou 10, você tirou 9, tirou 8, não faz diferença no que a gente precisa para formar esses cidadãos integrais que a gente precisa para dar conta do desafio que eles enfrentam por ter nascido na era digital. Então, a questão do comportamento tem se apresentado de uma forma muito intensa nas escolas. A saúde mental do gestor escolar e do professor está deteriorada porque eles não estão dando conta da quantidade de conflito, de desafio, de falta de respeito que eles estão encontrando dentro da escola, e tudo isso se reflete num desempenho mais baixo dos alunos também, porque o ambiente escolar precisa favorecer a aprendizagem. Então, a gente está vivendo um momento em que nós vamos precisar fazer alguma coisa, porque não está bom para ninguém desse jeito. E nós fazemos cobertura de eventos internacionais de educação todo ano. A gente vai para os eventos fora do Brasil e já faz 2 anos que todos os eventos vêm colocando sobre o alerta para a escassez de mão de obra na área de educação, porque as pessoas estão se afastando por ficarem doentes e desistindo da carreira, e os jovens não querem ir para a carreira de educação. Então, a gente vai ter um problema sério aí na frente. É muito triste, né? Quando o sonho de todo mundo era ser professora, na época da minha mãe, porque ser professor tinha uma reputação, tinha um status, era aquela pessoa admirada pela comunidade, principalmente nós, que somos do interior do Paraná, eu sou de Pato Branco. Eu sou aqui de São Pato José Branco. dos Campos, estou em São José dos Campos. Então, lá em Pato Branco, a gente respeitava os professores na minha época. Mas, claro, quem que vai querer ser professor? A gente sabe que ele ganha mal, que ele tem que aguentar de um tudo. Professores, eu só quero dizer que eu amo vocês, sabe? Porque eu sei que o professor acaba fazendo, até minha irmã é professora. Eu fui professora há muito tempo, né? Hoje eu dou aula em empresas, geralmente, de oratória, mas eu já dei aula em universidade, já dei aula em vários outros lugares. E é isso, né? Como é que eu vou querer ser professor se eu sei que ele ganha mal, que ninguém escuta ele, que tá cada dia pior na sala de aula, que ele tem que virar o fiscal? Realmente. E a série E tem mais reflete um bem ponto. isso. A série reflete bem isso, mas só um ponto do bom aluno, que também hoje tem, a gente precisa ficar bem atento que o bom aluno, o filho comportado, não é aquele que tá quietinho num quarto fechado, fazendo o que a gente nem sabe o que é, né? Então, o bom aluno não é o que tá ali na sala sem conversar, sem interagir e aparentemente prestando atenção na aula. E hoje fica mais ainda necessário a gente ter esse alerta de que talvez quanto mais quieto ele tiver, pior, porque onde ele está extravasando tudo isso, onde ele está suprindo essa necessidade de pertencimento que todos nós temos, né? Mas na adolescência mais ainda. E a Roberta ia falar que a série retrata isso. Eu vi um vídeo de um pai essa semana e ele dizia o seguinte: os meus filhos, a minha mulher não sabe pôr limite nos meus filhos, ela tá sempre cansada. Era um vídeo, não era em português. A minha mulher tá sempre cansada, eu chego em casa, ela não consegue entender que o
trabalho dela de cuidar das crianças, né? Eu acho que eles tinham 2 ou 3. É muito mais fácil do que o meu de trabalhar fora. Eu não entendo por que ela tá cansada. Aí o vídeo parava e vinha um outro rapaz fazendo um react. Bom, você não entende porque você não sabe o que a sua mulher faz. Você não cuida dos seus filhos. E ele falava também que quando ele chega em casa, as crianças se comportam, não dão um pio fora do lugar. Mas que ele viu pelas câmeras que ele colocou na casa que com a mulher dele as crianças choram, as crianças teimam, as crianças ficam emburradas, eventualmente, né? E aí esse outro pai explicava, as crianças, elas estarem completamente comportadas na sua presença não é um bom sinal. Significa que elas não têm coragem de ser quem elas são, de falar o que elas pensam. Gente, era tão legal, porque tem muito isso fora do Brasil, assim, de homens questionando os outros, sabe, sobre Uhum. criação. Então ele falava isso de uma forma tão didática, sabe? A criança estar fazendo exatamente tudo o que você quer que ela faça não é um bom sinal, porque ela não está mostrando quem ela é. Ela geralmente só vai mostrar isso se ela se sentir amada, independente de qualquer coisa. E aí você vai ver o comportamento dela e eventualmente vai poder orientar, corrigir, né? É. Roberta, olha, eu já fui para outro lugar aqui. Então, mas não, mas tudo bem, porque de qualquer jeito, eu acho que assim, é tão rica essa série que é muito difícil a gente falar de qualquer assunto aqui sobre educação em casa, educação formal na escola, que a gente não passe pela série. Porque você pegar os pais do Jamie também achavam que ele era um menino quietinho que só estava jogando lá no computador. E essa questão do quanto ainda para muitos pais, pai homem mesmo, se conectar com os filhos, brincar com os filhos, conversar, ainda é tabu, difícil, também explica muito da dificuldade que essas crianças, adolescentes estão tendo em se relacionar na escola e do quanto eles estão procurando maneiras para suprir essa necessidade de conexão, de vínculo com o pai nos amigos. E ao criar um vínculo mais forte com pares de idade próxima do que com os adultos responsáveis, a gente tem a base da catástrofe formada, porque isso é o que vem gerando também essas questões sérias de autoestima, baixa autoestima, ansiedade, esses casos, assim, incidências tão grandes em número e intensidade de bullying, automutilação, tudo que vem em consequência disso, e a exposição a todos esses seres humanos que deveriam ser chamados de outra coisa, mas que vêm abordar as crianças em redes sociais, no mundo digital, e essas crianças e adolescentes vão, muitas vezes, em busca do vínculo que eles não têm com os pais. Eu acho que é até legal depois colocar na referência esse livro, né, mãe? Dessa pesquisa aqui. Não, tem um livro sensacional, Shelly, que nós já fizemos nós temos algumas palestras que são baseadas nele. Ele não está ainda traduzido para o português. Ele se chama Hold On to Your Kids. E é do Gabor Maté, que assim, é sensacional. Ele ainda Leu o subtítulo, mas o subtítulo é muito O legal. subtítulo é Porque os pais precisam importar mais do que os colegas. Ele cunhou um termo aqui que é Peer Oriented Child, que são crianças orientadas aos pares. E aí ele explica que, pelo tanto que os pais estão ocupados demais, sem tempo, ou querendo tanto que as crianças se desenvolvam de forma, como que fala, independente, e que deixando ficar no mundo digital cedo demais, por tempo demais, essas crianças estão construindo vínculo de afeto ou com influenciadores, pessoas do mundo digital, ou com colegas de idade próxima. E conforme esse vínculo de afeto vai se fortalecendo, o vínculo com os adultos responsáveis, que já era pouco, vai se enfraquecendo, e essas crianças e adolescentes passam a não conseguir mais se importar com o que os pais acham, com os valores que a família tem, ou com castigo, ou com tudo que os pais tentam colocar. Porque agora o que importa para eles é o que o colega acha ou o que o mundo digital está dizendo. E isso explica o que muita gente fala erroneamente, que essa geração é mimimi, porque a gente sofria bullying na escola, mas não gerava nenhum trauma, nenhum transtorno, que isso é mimimi, mas não é. Porque, assim,
Hoje, quando uma outra criança ou um outro adolescente fala ou zomba de alguma característica de um colega, isso bate para ele como se fosse o fim do mundo, como se para ele nada mais importasse, ou se não tivesse saída para ele ter uma vida digna, já que o outro colega acha isso dele. E quando, tanto é que nas nossas palestras a gente fala, a vacina contra o bullying é um vínculo de afeto com os adultos responsáveis e uma autoestima equilibrada. Porque o meu pai fazia isso comigo. Meu pai me falava: olha, se alguém rir de você, se alguém falar do jeito que você anda, se alguém fizer alguma coisa por conta do jeito, porque meus pais me falavam que eu era diferente, que eu andava de um jeito diferente, que eu não conseguia subir degrau sozinha, que eu precisava de ajuda para algumas coisas, mas que eu não era menos capaz que ninguém. E que se alguém zombasse de mim por isso, que eu precisava ter muita pena dessa outra pessoa, porque ela tinha algum problema muito sério que ela não gostava dela mesma, e ela estava jogando isso para mim. Isso, assim, fez um efeito tão forte, mas tão forte em mim, que hoje eu lembro de situações que eu enfrentei e que, assim, mexeram comigo. Tanto é que esses dias eu contei uma que eu nunca tinha contado, nem até aí sabia, e aí me deu vontade de chorar, mas assim, eu passei por aquilo pensando, ai, coitada dessa pessoa. E hoje, para as nossas crianças e adolescentes, sem um vínculo forte com os pais, eles não têm onde buscar aquilo de assim, ah, mas o meu pai tem orgulho de mim, mas o meu pai e minha mãe não acham isso de mim, mas o meu pai e minha mãe ficariam felizes se eu fizesse o quê agora? E aí a gente tem o Jamie indo para o que é que eu faço para limpar a minha honra, e o pai e E a tem mãe não fazem nem ideia. uma coisa que esses grupos, essas pessoas que disseminam essas ideias que o Jamie acaba copiando na série, né? Essa ideia de desprezo às mulheres, essa ideia de usar a violência para resolver os problemas, são adultos. E eles buscam referência em adultos. E essas pessoas são adultas, geralmente. Quem mais fala, esse red pill, é tudo homem adulto, marmanjo, que vai aliciando esses mais jovens. Então, indica que eles estão buscando mesmo uma referência. E um problema disso que você falou, né, desse referencial no próprio par. Essa semana eu dei aula para uma turma do interior do Paraná e online de oratória, porque eles estavam acho que eles tinham uma média de 13 a 15 anos, e eles estavam fazendo algumas apresentações, então era para tirar dúvidas sobre a apresentação em público. E aí eu perguntei as dificuldades, aí veio, eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu esqueço as coisas quando eu estou lá falando, me dá um branco. Mas assim, em uma horinha de conversa, já teve um que se abriu muito, assim, eles começaram a falar, eu não tenho autoestima, eu não gosto da minha aparência, né? Eu acho que a minha cabeça, sei lá, é muito grande, que eu sou muito ossudo, muito magro. Essas inseguranças vieram tão rápido com uma desconhecida, que era eu. E aí eu comecei a falar com eles que eles tinham que se inspirar em pessoas que se amam. E aí tava falando para eles, eu sempre tive pança e nunca fui gostosa. E eu levei, só que eu levei 35 anos mais ou menos. Hoje eu tenho 42, eu 35 brigando com o meu corpo. E ainda brigo de vez em quando. Só que eu sou maravilhosa, eu sou tão incrível. A professora de vocês, eu sei que ela é maravilhosa, que ela sabe e se acha maravilhosa. Então é essa pessoa que você tem que seguir. Ele, mas a gente tem que copiar as pessoas. Eu falei, você vai copiar pessoas. Então copie as que se amam, porque nós vamos copiar, porque é natural que a gente queira emular um comportamento que a gente está vendo, né? Antes era o comportamento dos pais. Agora é o comportamento de pessoas que a gente não faz ideia de quem são. E que são Isso. perversas, muitas vezes. A gente fala isso para as escolas, quando a gente está fazendo formação de professores, palestra para os gestores, que a gente, na escola, a gente precisa cortar aquilo assim de, tá falando isso, pode saber que ouviu o pai e a mãe falando em casa, e a gente fala, não é mais. Não é mais. Ele não está, muitas vezes, ele está trazendo falas e posturas de coisas que ele ouviu e com as quais ele se relaciona no mundo digital. Agora, de qualquer jeito, a resposta, a saída está numa convivência maior em família. Não tem No outro fortalecimento caminho. dele como indivíduo, porque aí alguém fala uma abobrinha e você até dói, mas você fala, beleza, passou, né? E eu acho que é esse fortalecimento como indivíduo com vínculo e com também responsabilidades além da escola. Porque hoje em dia a gente está num contexto de mundo mesmo, em que quase tudo é resolvido num clique, de um jeito muito rápido, muito personalizado. E sumiu do nosso dia a dia, sumiram os momentos que favoreciam esse desenvolvimento da habilidade para lidar com frustrações. A gente não tem mais que comprar
um disco de 12 músicas por causa de uma música só que a gente gostava. Ou a gente não tem mais que esperar a semana inteira para ver o nosso programa preferido de TV. É tudo muito personalizado, muito rápido, sem nenhum esforço. Então a gente automaticamente, as crianças, adolescentes estão crescendo sem essa habilidade para lidar com frustrações que antes era desenvolvida naturalmente quando nós éramos os alunos. E junto com isso entra um sentimento muito forte de culpa dos pais, por se comparar também nas redes sociais com Os outros cenários e pais pais. que parecem perfeitos, e acaba que esses pais, na melhor das intenções, falam para os filhos até assim: ah, meu filho, eu cuido de tudo, a sua única obrigação é estudar. Mas aí esse filho que tem como única obrigação estudar não desenvolve a autoestima, o senso de responsabilidade que ele precisaria desenvolver assumindo responsabilidades dentro de casa, por exemplo. Hoje a gente tem tanta casos assim que a gente vê de criança de 8 anos que quando não está na escola, os pais dão comida na boca na criança, porque ela não tem autonomia de comer sozinha. Os professores que estão em sala de aula hoje em dia veem, tem criança que não consegue subir a própria calça quando ela já está no primeiro, segundo ano. Então, a gente também, ao mesmo tempo que eles estão perdendo totalmente esse vínculo com os adultos responsáveis, eles estão também cada vez mais perdendo o senso de acreditar que eles são capazes, o sentimento de competência. Porque, na melhor das intenções, todo mundo está fazendo tudo por eles. E aí, quando chega numa idade do Jamie, por exemplo, ou na adolescência, que é o caso, que daí não tem mais como os pais controlarem 100% do ambiente. Vai ter uma menina que seu filho vai gostar, que não vai gostar dele. Vai ter um amigo que não vai querer ser amigo dele. E daí foge do controle dos pais essa evitar todas as frustrações. Só que daí esse adolescente não desenvolveu essa habilidade de lidar com frustrações e saber que, tá bom, tô triste, tô mal, mas eu vou conseguir sobreviver. É só mais um obstáculo da minha vida. Tanto é que um dos pedidos de ajuda que a gente mais recebe das famílias é assim, incrível número que vem disso. Olha, o que eu faço? O que eu falo para a escola fazer? Porque a minha filha não foi convidada para o aniversário da colega dela. E a gente fala assim, olha que oportunidade maravilhosa para você sentar com ela e falar, filha, isso vai acontecer algumas vezes. Né? E assim, você não ser convidada para o aniversário da sua filha não muda em nada quem você é. O quanto eu te amo, o quanto você é amada, o quanto as outras amigas amam você. Vamos, o que você quer fazer? No aniversário da sua filha você não vai. Mas a postura que a gente tem dos pais é a escola tem que dar um jeito. Ou como se fosse obrigação da outra família convidar todas as crianças. E a gente fala, não, aproveita, você tem uma oportunidade para preparar sua filha ou seu filho para muitos momentos de frustração que ela vai viver ali na frente. E você tem a oportunidade de você ser o vínculo de afeto e que você deixa ela falar. E o que você está sentindo? Tô triste, tô com vontade de chorar. E por que você está assim? Porque eu queria muito que ela me convidasse. Deixa falar, não fica falando assim, não. Pra que nem liga? Não, tá doendo, filha. Nossa, sabe que aconteceu comigo, doeu também? E vai doer algumas vezes, filha, mas vai passar. Você vai ver, daqui uma semana você vai ter a festa de outra amiga, vocês vão estar lá brincando. Vai passar, mas agora vai doer. E é uma oportunidade, mas os pais têm essa tendência hoje de, nesse desespero, de não deixar que o filho enfrente frustração nenhuma, de buscar que a escola replique esse ambiente sem desafios. E o papel da escola é exatamente o contrário. É o momento em que eles, num ambiente seguro, eles vão descobrir que eles não são a única criança que quer o brinquedo, ele não é o único menino, ele não é o mais querido, o mais lindo, para quem vai ter atenção 100% do tempo. A escola é um ambiente para eles se descobrirem parte de uma sociedade em que todos são diferentes. É outra coisa que a gente fala também para as famílias. Não fala para o seu filho que ele tem que respeitar o colega porque somos todos iguais, porque nós não somos. Ele tem que respeitar porque nós somos todos diferentes. Todos somos diferentes. Isso era uma coisa que também meu pai e minha mãe me falavam. Que eu era diferente, mas que mesmo que olhando eu não enxergasse nas outras pessoas, todo mundo era diferente uma pessoa da outra. E quando a gente escuta isso, ajuda muito para no momento que você se vê numa situação, como no caso, que isso me angustia um pouco, que a gente, em geral, as pessoas falam muito pouco da Kate, que foi a menina que foi assassinada, mas eu falo assim, gente, para e pensa. É uma menina de 13 anos que mandou um nude
pro colega da sala. Então, assim, onde está a autoestima dessa menina de ter aceitado mandar esse nude e depois de entrar nessa onda de um escreve, ela vai lá e põe emoji, o outro chama e ela vai encontrar. Então, assim, estão todos eles com a autoestima muito abaixo, sem vínculo afetivo com os pais, com os adultos responsáveis, e ao não desenvolver esse vínculo afetivo primeiro com os pais, eles não conseguem desenvolver com os professores também, que seriam os próximos adultos com quem essas crianças desenvolvem vínculo afetivo, porque o processo de aprendizagem requer um vínculo de segurança, requer afeto. Não precisa, professor, amar todos os alunos, mas ter um vínculo afetivo com eles faz parte de liberar o potencial pleno para essa criança aprender. Então, nós estamos no meio de um furacão aqui que a gente vai precisar, enquanto adultos responsáveis, repensar a posição que a gente tem e jamais falar mal da escola ou do professor para o filho. Jamais, jamais. Porque a gente está criando também neles uma sensação de que a escola não é um ambiente seguro e é um lugar onde eles estão para vigiar, para vir contar para o pai e para a mãe se a professora falou alguma coisa errada, para vir trazer só angústias. E aí eles não conseguem... Como é que eles vão ter autonomia lá, né? Tem uma coisa que a Fernanda escreveu aqui, que autonomia e autoestima caminham juntos. E tanto que, em relação a esse momento que a gente está vivendo geracional, tem o livro A Geração Ansiosa, que é muito bom, do Hyde, ele vai dar dicas simples de como deixar seu filho fazer coisas no mundo presencial, para que ele consiga realizar tarefas e se sentir importante por realizar essas tarefas, e você poder elogiá-lo por realizar tarefas no mundo presencial, né? Tarefas corporificadas, como ele fala, que seria um jeito de fazer isso. Você está falando dessa coisa de falar mal da escola. Ai, veio uma coisa que eu já queria te perguntar. O que que era? Peraí. Eu acho que eu sei o que que era, que eu Vai. também pensei nesse link do homeschooling. De daí, como solução, até ter gente achando que a solução, então, é não Não, levar os eu filhos ia para a escola. perguntar. Hoje as pessoas falam muito mal da escola o tempo inteiro. Parece que é bonito falar mal da escola, da sala de aula. O que eu ia perguntar para vocês que estão mais presentes assim nas escolas e em escolas diferentes realmente a escola é esse caos absoluto, como até mostra na série, né? O que tem a ver a escola da série com a nossa escola? Ou será que a gente está super afastado da escola? Porque o que eu presencio aqui? Toda vez que eu. Quando que eu tomo hate aqui? Em vídeos que eu falo. Quando eu falo que precisa de educação sexual na escola. Pronto, o mundo cai, isso é responsabilidade dos pais. Eu falo não, porque o lugar mais perigoso para a criança é dentro de casa. Desculpa aí informar para quem não sabe. Então você pode ensinar a sua criança, mas e a outra do lado, né? A gente está cheio de casos na escola de uma criança tocando a outra, né? De interações sexuais que não pertencem à idade, à curiosidade. E aí, quando eu falo isso, o pessoal vem atrás de mim. Ah, mas os professores não estão preparados. As pessoas argumentam. Eu falo, como que você sabe? Você já assistiu uma aula? Quantas vezes você foi na escola do seu filho esse ano? Eu falo, sem você ir assistir uma aula, como é que você afirma que eles não estão preparados? Sabe? Então, eu acho que existe um preconceito, isso é a minha opinião, mas eu queria perguntar para vocês se a gente tá com essa mania de falar mal. E me digam vocês também aí, vocês também têm isso, ficam falando mal de escola sem nem ir lá visitar, gente? Né? Então, tem uma palestra que a gente faz para gestor de escola em que nós colocamos por que será, a questão que a gente traz é por que a relação entre a família e a escola anda tão tensa, com trocas de agressões verbais, às vezes até agressão física, e por que quando a gente tem duas instituições que são fundamentais para que a gente dê conta do desafio de educar a geração nascida na era digital para que eles e tenham as ferramentas para construir a felicidade deles no futuro, por que as duas instituições que mais deveriam estar próximas vivem esse momento de agressão, assim, de agressividade, né? E aí a gente traz alguns pontos. Um deles é que tem um estudo sobre as gerações, né? Geração Baby Boomer, geração Y, geração Z, que mostra que conforme a tecnologia foi evoluindo, as pessoas nascidas em cada geração e que foram pegando a tecnologia mais avançada, elas foram se tornando mais individualistas.
Porque a partir do momento que eu dou conta sozinha de coisas que antes eu precisava de ajuda para fazer, eu vou me fechando mais em mim mesma e me resolvo aqui com a minha tecnologia. E aí, na verdade, essa evolução e esse individualismo gerou o nascimento de outros dois ismos. Que, então, é o individualismo, o extremismo e o imediatismo. Então, você pega esses três pontos que são bem fortes na geração de pais que estão com filhos em idade escolar hoje, e eles não percebem isso, mas eles buscam alguma coisa que atenda especificamente o que ele quer, o que ele pensa, na idade que ele quer, no horário que ele quiser. Tanto é que existe briga porque não concorda com o horário da festa junina, porque a sala do meu filho é do final do corredor. No começo do ano, todo mundo quer que o filho sente na primeira carteira. Eu já falei que as salas terão que ser construídas na horizontal de agora em diante, para todo mundo sentar na primeira carteira, mas daí ninguém vai querer as pontas. Então, assim, tem muita coisa que é até absurda, mas engraçado que você tá falando isso e já vem um comentário assim, mas Shelly, que escola que deixa o pai entrar? Mas eu não tô falando para todo pai chegar a hora que quiser. E nem é. Isso vai atrapalhar. Mas a escola chama muitos pais para participar das coisas. Sim. Nada pede que você mande e-mail perguntando como é a educação sexual, qual a formação dos professores. Eu não tô dizendo que você chegar lá, né? Porque existe um organograma, bem que você tá falando. Eu nunca vi uma escola que não queira os pais lá, mas eu já vi muitas escolas tendo que explicar para o pai que ele não pode entrar na escola na hora que o filho está tendo aula, que ele não pode chegar no momento sem ter marcado hora e querer ser atendido exatamente naquele momento que ele tem uma reunião depois, se ele não marcou. Mas eu nunca vi uma escola se recusar ou não chamar os pais. E muitas vezes as escolas investem, nos levam, pagam passagem, pagam tudo e felizes da vida. Estamos esperando 500 pais, daqui a pouco aparecem 100 pais na palestra. Acontece então, assim, o mesmo comigo. Prefeitura me leva, disponibiliza para todo mundo num horário logo após, assim, disponibiliza um horário depois que os pais voltam do trabalho, colocam pessoas para cuidar das crianças, caso os pais não tenham com quem deixar filhos, podem levar porque a palestra é para os adultos e vai muito pouca gente. Então tem essa questão dos ismos, né? Individualismo, extremismo e imediatismo. E tem uma questão que é da busca que os pais têm hoje para que o filho esteja constantemente feliz e jamais frustrado. Então, tudo o que representa desafio para os filhos, eles acham que a escola está fazendo errado e não está cuidando adequadamente dos filhos deles. Então, a gente tem, por exemplo, muita reclamação de assim, mas o problema aqui em casa é a hora da tarefa. Então, é a escola que está gerando o problema aqui. E aí a gente pergunta, tá bom, esse seu filho, que na hora de sentar para fazer a lição fica bravo, é uma criança que a hora que você fala, tá na hora do banho, ela vai tomar banho. Quando você fala, desligar a tela, agora a gente vai comer na mesa, que todo mundo sentado junto à mesa sem tela, ele vai direitinho. Quando você fala hora de dormir, seu filho vai dormir. Não é assim. Eu falei, então a hora da lição é só mais um ponto que ele não quer cumprir, porque em todos os outros momentos ele não tem uma responsabilidade, uma rotina organizada que ele consiga entender que algumas coisas são responsabilidade dele e que ele possa também sentir orgulho porque ele tem responsabilidades, ele cumpre essas responsabilidades. Então, acaba ficando para a escola um peso assim, nossa, mas eu fui buscar meu filho, ele estava chateado porque ele não foi o escolhido para ser o ajudante da sala hoje. A gente fala, mas gente, tem um rodízio, é por ordem alfabética. Mas meu filho é letra A, ele foi a semana passada, o quê? Vai levar um mês agora? Ele vai desistir, não vai querer ir para a escola mais. Então tem muita coisa que a gente vai precisando que a família respire e olhe para a escola como o parceiro mais confiável e necessário, porque o único jeito de aprender a conviver em sociedade é vivendo em sociedade. Então, as escolas estão sim enfrentando um desafio maior do que a qualquer outro momento que a gente for comparar, porque hoje, além da parte do conteúdo, que ainda bem, a gente já chegou na conscientização em geral da parte da educação, de que o papel da escola é muito mais do que ensinar o conteúdo para o aluno. Então, tem essa formação global, integral da criança, do adolescente, mas a gente não caminhou na mesma velocidade, por exemplo, na formação do professor para ele conseguir ter ferramentas para
conseguir envolver, motivar esse aluno da era digital que chega hoje. Então, a gente, e aí, ao mesmo tempo, a escola, a gestão escolar, por exemplo, por melhor que seja o trabalho que eles estão tentando fazer, como hoje a gente está começando uma crise que vai piorar ainda de escassez de professores, é muito comum que a cada mês um professor desista do dia a dia ali da escola. Então a gestão de escola também fica sem recursos, porque se não tem um professor para dar continuidade, ela ainda tem que lidar com as famílias para avisar que o professor não vai mais. Enfim, a gente está num momento caótico e não tem como a escola dar conta sozinha de sair disso. Porque os professores precisam de mais formação, mas os professores, as pessoas precisam querer ser professoras e ninguém mais quer. Eu tenho um ponto que eu acho legal falar, que é assim, ó, quando eu vi o episódio que lá dentro da escola, na série Adolescência, eu pensei assim, meu Deus, que desespero, eu não queria que tivessem retratado a escola assim, porque o meu medo era, as pessoas vão falar, tá vendo? Porque toda hora alguém grita com o aluno e leva celular, é muito tenso, Só mas... mostra vídeo, né? Só fica passando vídeo. O quê? As aulas são tudo de colocar os alunos para assistirem vídeo. É meio que o professor não quer dar aula, ele vai e põe o vídeo. Dá Então, essa Ou, na impressão, não, verdade, sério. depende, a gente não sabe, né? Mas pode ser uma orientação, porque o que está acontecendo, né, no Paraná é, é uma padronização onde o professor vira um facilitador, mesmo a gente tendo milhões de pesquisas falando que vídeo não funciona para educação até determinada idade. Então, tipo, não dá para saber se é preguiça ou se é tipo uma instrução. Tem que Instrução, ser por vídeo. mas tem lá nesse caso, eu acho que assim, a escola está vivendo um caos, porque uma aluna foi assassinada e uma colega foi assassinada e um colega está preso, eu suspeito de ter feito isso. Então, o Claro, clima da escola não é o clima normal do dia a dia. Mas claro. eu acho que a série refletiu muito bem o quanto está angustiante lá dentro e o quanto está caótico para os alunos e para os professores. E no momento em que o detetive lá com a parceira dele vão na turma com todo cuidado para falar, perguntar se alguém sabe de alguma coisa, as crianças estão rindo e querem saber, tem vídeo. E elas estão. Então, assim, você vê que todas as crianças estão nessa postura de desafio, até de frieza, porque o que você espera? Sensibilização, estão dessensibilizadas, É né? Que é uma isso. coisa que a rede social faz com todo mundo. É. Exatamente. Exatamente. E é com essas crianças que os professores estão tendo que lidar simultaneamente o tempo todo. E quando eles são agredidos verbalmente, falta respeito, e eles chamam os pais, geralmente o que tem é o pai falando: não, mas o meu filho disse que você fez isso primeiro, você fez aquilo primeiro. Ou, quando não tem o caso, quando é escola privada, que o aluno fala: mas é o meu pai que paga o seu salário. E já teve caso que a gente participou, nós prestamos consultoria na escola, então nós estávamos na reunião, e quando o pai e a mãe chegaram para a reunião e foi colocado que o filho falou isso, o pai falou assim: mas não é verdade isso? O que eu pago aqui da escola não é o que paga o salário do professor? Então, sabe assim, quando visto de perto, realmente a parceria da família com a escola, em linhas gerais, não está acontecendo. Mas onde acontece, ela Isso funciona. que eu ia dizer, gente, eu vou fazer um parênteses aqui que vocês devem estar estranhando, porque eu raramente critico os pais. Não me sinto nesse lugar e não, principalmente porque, como eu falo muito das violências online, das redes sociais, as redes sociais têm um modelo de negócio que estimula tudo isso que a gente está falando. Estimula a pressa, estimula o não raciocínio, estimula você querer sempre a próxima adrenalina, então eu quero ver o vídeo, então eu quero ver o próximo. Então eu não falo. É óbvio que elas não estão falando de. Elas estão falando de uma forma genérica, mas generalizar não é colocar todo mundo, sabe? É só uma generalização. É óbvio que tem pais maravilhosos, inclusive vocês que estão aqui, porque geralmente os pais que precisam ouvir não são aqueles que vêm nem na reunião, nem na live. E eu queria só complementar: tem um monte de gente mandando comentário de que os os pais são chamados, né? Tem muitos comentários aqui. Ah, sempre chamamos os pais, eles não vêm. A minha escola oferecia a escola de pais, só 3% dos pais apareciam. Eu não estou dizendo que os pais não têm motivo para aparecer ou não aparecer, mas que essa presença dos pais e que essa compreensão de que a escola pertence à comunidade e que ela não é apartada da família, que ela precisa funcionar junto, não é uma visão dos dias atuais. E que isso, existe uma pesquisa
uma teoria que se chama teoria da autodeterminação, que embasa, inclusive, o sistema educacional dos países que estão no topo do ranking de melhor educação do mundo, entre eles Singapura, por exemplo, a teoria da autodeterminação. E eles estudaram, né, fizeram ali um caminho para você conseguir que essas crianças e adolescentes desenvolvam a motivação para aprender, para estudar. E em um dos estágios desse caminho para a motivação intrínseca está o estágio em que o aluno se motiva a partir da postura que ele vê nos adultos responsáveis em relação à importância e valorização da escola. E não é falar para o filho, você precisa estudar porque é importante para no futuro você ter uma profissão. Não. É você, toda vez que fizer referência à escola, à educação, você fazer de forma respeitosa e em momentos em que ninguém esteja falando da educação, você fazer referência à educação, à professora, à escola, com uma fala positiva. E não significa que é para ignorar, esconder, colocar embaixo do pano o que acontece errado. É para ir, sim, resolver, cobrar, ficar de olho. Mas a gente não pode ter uma postura tão negativa de desvalorização da educação e esperar que nossos filhos respeitem o professor e queiram estudar. Ai, não, e aí eu vou fazer... E o que você está achando dos coach mirim? Já viu esses vídeos de crianças dizendo que não é para estudar, porque estudar é ruim? Não, eu tenho vontade, eu fico assim, eu falo para Thaís assim, nem vou gravar um vídeo, só vou gravar quando eu tiver calma. Porque assim, senão não vai dar certo isso. Mas quem fica seguindo, reproduzindo, compartilhando, e depois o meu filho fala isso mesmo. Mãe ou pai, a gente recebe mais isso de pai do que de mãe, por incrível que pareça. Pai, você usou raiz quadrada hoje no seu trabalho? Não, não usei. Eu preciso aprender isso para quê, então? Aí o pai fala para a gente assim, eu fico sem saber o que responder. Eu falo, mas responda aqui porque ele é um aluno e ele precisa ensinar o que a escola está ensinando. Esse é um ponto. Ele precisa aprender o que a escola está ensinando. Para quem não sabe o que é chamado, é um apelido Coach Mirim para crianças que têm feito vídeos dizendo que não é necessário estudar, porque para que ela vai usar álgebra um dia na vida, que a escola é desatualizada. E elas ainda vendem curso, e daí no final dizem, então compre o meu curso aqui de como empreender. É uma réplica desse... É porque parece que coach é tudo ruim, mas desse coach de quinta categoria que ficou famoso entre adultos, é uma réplica dessa mentalidade horrorosa para crianças. Isso fica sendo disseminado nas redes. E que muitas vezes são crianças que nem teriam idade para ter rede social, né? Não que a gente já entra em outro assunto. E geralmente de famílias que têm muita condição e que se ela decidir não estudar na vida dela, não vai fazer diferença nenhuma no bolso dela, né? Então, não vai fazer diferença no bolso, isso é verdade, mas vai fazer na autoestima. Por que a gente tem tanto adolescente de classe alta que não precisaria de dinheiro vivendo com situações de ansiedade, de depressão, cometendo delitos, se relacionando com pessoas inadequadas? Porque fica um buraco onde ele não construiu a autoestima, uma base de recurso, de ferramenta para ele usar depois na vida. E a gente fala assim, olha, o que se fala muito hoje? A gente não sabe o que nossos filhos vão fazer no futuro. Eles provavelmente vão criar a profissão que eles vão ter. Verdade. Eis o porquê eu preciso colocar na caixa de ferramenta de cada uma dessas crianças hoje todas as ferramentas que forem possíveis, que ela conseguir absorver e colocar lá dentro. Por quê? Porque como eu não sei o que ela vai fazer no futuro, eu não tenho como saber o que eu preciso colocar na caixa de ferramenta. Então, se eu ensinar essa criança a se comunicar, a ter raciocínio lógico, a trabalhar em grupo, a ter paciência com o colega, a implorar quando ela deixou de fazer um trabalho, implorar para botarem o nome dela no trabalho, porque senão ela vai ficar sem nó. Tudo isso é negociação, resiliência, tudo isso mas precisa. Mas precisa aprender história, precisa aprender geografia, precisa aprender língua portuguesa, precisa aprender matemática. Porque a resposta, por exemplo, para esse pai que falou, né? Mas aí meu filho falou isso, eu fiquei realmente falar para ele ir para a escola para aprender o quê, por quê, né? Aí eu falei para ele assim, tá bom, mas você lembra se você estudou raiz quadrada na escola? Eu estudei. Ok. Quais conexões do seu cérebro só se construíram
porque você estudou raiz quadrada. Não é porque você aprendeu, porque você dominou, porque você assistiu essa aula, porque você participou dessa aula, porque você tentou fazer uma atividade. Que conexões o seu cérebro fez que você não teria se não tivesse tido esse momento na escola? Não sei. Então, eu não sei o que me faz hoje a mãe, a palestrante, a profissional que eu sou, também foram as minhas aulas de matemática, de química, de física, embora eu tenha ido para a área de humanas, e eu sabia que era isso que eu queria da vida. E fui seguindo a minha vida na área de humanas do jeito que eu sempre amei, até quando eu cheguei na universidade nos Estados Unidos para estudar neurociência cognitiva, e eu descobri que eu tinha que saber a tabela periódica, porque eu precisava usar os elementos químicos para entender a sinapse cerebral. Aí eu pensei, que legal, que para mim eu eu sempre fui uma ótima aluna, mas química nunca foi minha matéria predileta. Mas a base que eu tinha da química foi o suficiente para eu entender o que eu precisava estudar sozinha, para chegar no ponto que eu precisava para entender a neurociência. Agora, se me tivessem tirado as aulas de química, porque no futuro eu ia inventar minha profissão, eu teria enfrentado um buraco que eu não enfrentei. Então, eu sou a favor da escola cada vez mais trabalhar com competências, trabalhar por projetos, colocar os alunos mão na massa, mas eles precisam aprender o básico, sim, porque eles não estão sabendo nem ler, nem escrever, nem fazer conta, e isso deixa um buraco enorme. Agora, coach mirim, na verdade, eu acho meio que um crime de quem deixa a E é um criança crime, fazer. até alguém comentou aqui, né? Cozinha da Reila comentou, como essas crianças vendem curso? Tem adulto por trás? Sim, elas estão sendo Claro, exploradas como produto, né? Isso é trabalho infantil, porque alguém está fazendo elas falarem isso, alguém está incentivando isso, alguém está colocando isso na rede, alguém está tentando ganhar dinheiro com isso. E é toda uma área da exploração de crianças hoje que acho que nem na Idade Média a gente botou tanta criança para trabalhar e na achando nossa o cara, máximo ele né? ter seguidor, muito querer que o filho tenha seguidor. Isso é uma coisa que os pais precisam ir para terapia se Isso é cuidar. uma coisa até que eu ia falar antes, quando a gente falou de bullying, né? Falar desse modelo de negócio, porque o que é o bullying? Ele é uma perseguição sistemática, né? Você ficar vivendo aquela tensão. Hoje, gente, tem uma diferença muito grande do bullying que eu sofri, porque eu tinha que voltar da escola correndo para não apanhar algumas vezes. Tinha gente que encrencava com a minha cara. Porque eu era aquela CDF que sentava na primeira fileira, que era mais estudiosa, amiga dos professores, então eu era odiada uma parcela da população escolar, eu era odiada. Então eu ia embora correndo para não apanhar, tinha muita violência ali na escola. Mas em casa estava tudo bem. Quando eu passeava nos meus primos, estava tudo bem, no meu bairro estava tudo bem. Hoje, o bullying, ele continua sempre no cyberbullying, gente. E ele está no bolso. Então, não existe momento de relaxamento. Você sofre o bullying na escola, você chega em casa, você sabe que pode chegar uma notificação a qualquer momento. Você vai para o clube, vai passear, vai para onde for, você está naquela tensão. Então, não tem relaxamento. O deterioramento mental, da saúde mental é muito maior. Né? Não é comparável. Toda violência é violência, mas é muito diferente. E uma coisa que eu comecei a perceber é que o próprio estar na rede social já é um bullying. A rede social faz bullying com a gente. Porque é uma comparação ininterrupta com outras pessoas. E o que acontece com adolescentes? Às vezes eles postam uma foto, não teve like, eles tiram. E teve recentemente uma ex-funcionária da Nossa, Meta, eu ela vi publicou um isso. livro, né? Eu já tinha postei acho que ontem de novo, junto com a Dani. Eles sabem quando um adolescente faz isso. Se um adolescente de 13, 14, 15 anos posta uma coisa e depois de um tempinho ele vai lá e tira, eles entendem que o adolescente não está bem emocionalmente, daí eles oferecem produtos que têm a ver com autoestima, como produtos de beleza. Então, estar na rede social é um bullying constante. Gostaram, não gostaram, foi aprovada, não foi aprovada. A rede social é bullying. Não, e Bullying. isso, na melhor das hipóteses, quando a gente está falando de adolescente, porque em geral é muita criança também que está vivenciando isso. Não, nós não aguentamos isso, né? Tipo, eu entrei aqui e falei, meu Deus, esqueci de passar rímel. Botei um pouquinho de cor aqui na sobrancelha, que ela é meio transparente, esqueci de passar o rímel, tá ruim sem rímel, será que eu deveria passar um rímel? Como que eu faço para passar um rímel? Não vai dar para passar um rímel. A gente não suporta, imagina criança e adolescente É. sofrendo essa pressão o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, levando isso para dentro da escola. E aí eu queria perguntar para vocês sobre essa questão dos celulares proibidos nas escolas, que parece para vocês? Porque eu vi que isso, da minha impressão, professores deram graças a Deus,
porque eles tinham que ficar pedindo 45 vezes por classe para guardarem o telefone. E é difícil, porque daí fala, não, mas o telefone é meu e é propriedade particular, e tem toda uma questão aí. Alguns pais ficaram tranquilos, mas muitos reclamaram, porque como é que meu filho vai pagar o lanche com Pix? Que ele precisava do telefone para pagar o lanche com Pix. Ou como é que meu filho vai filmar o professor doutrinador, que é essa lenda de que o professor fica só usando a aula para doutrinar. Desculpa, gente, mas eu não tenho como nem falar como de forma séria. Me desculpe se você acha que seu filho tem que ir para a escola para ficar preocupado em filmar alguma coisa muito rápido caso aconteça. Acho isso muito problemático. E os adolescentes ficaram com raiva, né? O que É. vocês sentiram aí? A gente sofreu um ataque até, né, mãe, de adolescente. Aconteceu que a gente está falando disso bem, faz bastante tempo e bastante sobre isso. E realmente, eu acho que essa percepção é meio que é isso mesmo que a gente também está vendo. Muitas famílias ficaram aliviadas, na verdade, porque é tipo assim, uma regra que eu nunca consegui colocar, tem alguém colocando por mim, pelo menos. É, Os professores, apesar do alívio, ainda sobrou muito para a escola, porque a lei foi feita de um jeito muito aberto. Então, assim, ficou para cada escola decidir onde vai guardar o celular, se pode ou não levar o celular, o que que faz quando pega o celular quando pega o aluno com o celular, como que é a penalidade. Então, ainda ficou um peso muito grande para a escola, que a gente ainda está vivendo isso, no fim, não veio tanta orientação do como lidar com essa lei, como aplicar. Então, ainda a gente está nesse gap. E os alunos, aconteceu que teve um vídeo nosso que eu acho que algum influenciador desses, na verdade, é isso que você falou também, Shane, um adulto, um que eu achei foi um Tem um adulto professor falando, que fez sucesso, ele é, decidiu bombar no é TikTok esse aí, falando mal da proibição do é celular. esse E daí, quando aí. aprofunda o assunto, ele defende, mas ele fala, porque ele quer fazer sucesso com os É. adolescentes. Fica muito Esse óbvio para aí, mim, esse assim. aí mesmo. Daí ele compartilhou um vídeo nosso e foi uma avalanche de alunos. Xingar, no vídeo era minha mãe, só que aparecia. Xingar minha mãe. Só que esses comentários dos alunos só mostravam o quanto que realmente eles precisam ficar um pouco sem celular. Porque os comentários eram desesperadores. Tinha desde comentários xingando mesmo, de jeitos horríveis, até comentários. Assim, que a gente precisa estudar aqueles comentários, que é assim, nossa, mas ninguém na minha escola gosta de mim. Só meu celular gosta de mim. Como que eu vou sobreviver sem meu celular na escola se é a única pessoa que conversa comigo? Então, e outros revoltados do tipo, agora o bullying vai voltar, como se o bullying tivesse acabado. E então, assim, foi isso, né, mãe? O que a gente viu de. Isso. Mas realmente para a escola, para os professores, né, ter o apoio da lei. Porque assim, nós víamos um trabalho de já uns 2 anos conversando com as escolas para fazerem um programa de restrição de uso. Inclusive, muitas escolas já estavam com o celular. Escola de rico, gente, vamos falar aqui para quem não sabe. Escola de rico já não tem celular há muito tempo. Todas as escolas de rico, e eu não vou chamar escola de elite, porque elite é o melhor que tem em um país, isso não necessariamente é uma realidade. Eu chamo de escola de rico porque elas são caras. Todas as escolas caras, e quando eu falo cara, em São Paulo tem escola que custa 10 mil reais por mês, tem escola que custa 12 mil reais por mês para você deixar o aluno lá. Não tem celular. Há tempos, não precisou da lei para tirar o celular, porque nenhum gigante da tecnologia deixa seu filho usar celular, usar TikTok, usar redes sociais, e eles seguem essa galera, sabe? Então, só para contar que isso foi uma lei para o filho do pobre, porque o filho do Então, rico já estava sem. e por isso que a gente já vinha falando e tentando convencer as escolas de fazerem isso, porque eu gostaria que, ao invés de ser uma lei imposta pelo governo, que fosse uma decisão da escola para ela se organizar no tempo dela, do jeito que ela. Mas achei ótimo, porque também daí não ficou, mesmo quem tentou discutir, está embasado na lei. E por quê? Qual que é o grande problema que a gente tem na educação? É a distância, o vazio, né? O gap que existe entre o desempenho, a aprendizagem do aluno das classes mais pobres e os alunos das classes mais ricas. E a partir do momento que esses alunos da classe mais alta já têm uma escola cheia de recursos, fazem viagens, têm acesso a tanta coisa, e os alunos da classe mais pobre não têm. E ainda existia essa diferença de quem está na escola sem o celular está se desenvolvendo
cognitivamente, emocionalmente, em todos os aspectos, muito melhor do que quem está com o celular dentro da escola o tempo todo ali no Mas eu acho que vídeo. vale a pena a gente fazer essa ressalva, porque a maioria das pessoas, quando eu falei disso aqui, até porque eu sempre fiz parte do movimento Desconecta, como embaixadora, que propõe que se adie a entrega do celular e das redes sociais, que é um movimento dos Estados Unidos, gente. Lá eles têm o wait until wait. Então, antes dos 13 anos, é muito raro alguém dar um celular para alguém. Não se recebe. Aqui no Brasil, com 6 anos, a criança já ganha o celular. Então, é inspirado nesses movimentos de fora, tem o movimento Desconecta. Vocês podem seguir o movimento Desconecta aqui, que era um pacto entre as escolas, justamente entre os pais, né? Antes da lei, já propunha essa ideia. Mas é legal comentar isso que você falou, porque a maioria das críticas que eu recebi também foi de gente que disse, mas eu não tenho amigos. Mas eu queria voltar para esse ponto porque ele é importante. Mas eu não consigo ficar sem o celular. E eu dei aula na Escola de Liderança e Tecnologia, que fica aqui no campus da USP, que pretende formar líderes em tecnologia, não apenas curso de programação, todos os cursos de tecnologia de ponta, assim, tem ciência da computação, mas líderes nessas áreas. Então, além de aprender ciência da computação, ele aprende metodologias de liderança. Na Intel. E eu era responsável. Oi? Intel. Nós fazemos trabalho com eles também. Então. Aí eu que montei, junto com uma equipe de especialistas, o currículo de liderança e eu cuidava de comunicação ali dentro. E teve momentos que eu fui dar aula, e, gente, é uma universidade de ponta. Pensa num lugar legal. E a maioria são alunos bolsistas, que inclusive recebem dinheiro para comer, para morar, para realmente eles poderem se integrar. E todo mundo tem computador, a sala é toda tecnológica, um negócio espetacular. Eu senti que na minha aula a gente precisava fechar o computador. Porque não dava, eles não se olhavam no olho, né? Como você vai liderar pessoas se você não olha no olho das pessoas? Não dá. Só que sempre que eu pedia, né, todos nós das aulas de liderança estabelecemos fechar o notebook, pelo menos em algum momento da aula, porque a gente queria que eles se conectassem um pouco mais. Sempre tinha um aluno que dizia, professor, eu não consigo, eu vou passar mal. Eu juro que eu vou prestar atenção. E claro, eu permitia que ele ficasse ali na tela, porque ele falava de coração, sabe, de verdade, e os colegas já sabiam que ele tem um problema. E eu tô falando de pessoas que, ó, assim vão estar no mercado de trabalho. Assim. Eu vi um empresário essa semana falando que depois de um grande processo seletivo, selecionou uma moça, ela começou a trabalhar, em 1h30 ela pediu para ir embora e pediu as contas, porque ela disse que não conseguia ficar sem o celular. E lá eles proíbem o uso do celular pelos funcionários, só em horários de intervalo. Então ninguém fica com o celular. Tem coisas da empresa, você vai resolver num telefone ali da empresa. Então isso é uma coisa, gente, séria que está acontecendo. Esse vício na tela, ele é algo muito problemático para adultos, porque a gente já vê tudo que é adulto colado na tela. Eu tenho muita dificuldade de me livrar da tela, eu tenho que fazer um processo aqui em casa. Mas eles que estão com o cérebro em formação, é algo violento, é uma violência. É uma violência. Eu ia falar exatamente isso. Imagina, então, primeiro, para chegar nesse ponto, né, do aluno que você estava descrevendo, ele veio construindo isso lá atrás, onde ele precisaria, onde no tempo e no espaço, ele precisaria ter tido ajuda e oportunidade para enfrentar ali, seja o que for, que ele pode ser, que fosse uma criança já mais tímida e tal, mas se ele tivesse passado pelo ensino fundamental e o ensino médio num equilíbrio no uso da tecnologia, realmente para momentos pedagógicos, sem ser o tempo todo ali dentro, ele teria desenvolvido recursos para enfrentar momentos para ficar assim, e sem a tela. Mas quando a gente deixa o tempo todo, mesmo aquelas crianças mais comunicativas, mais dinâmicas, que não tem problema, o cérebro delas está em construção, e esse cérebro será construído de forma deficiente o suficiente para ela não encontrar recursos para dar conta dos desafios que... Isso cognitivamente. E emocionalmente, eles passam realmente a acreditar que eles não conseguem ficar sem a Tem tela, uma que é o caso desse aluno. diretora comentando aqui, ó, que ela é diretora de um colégio e estamos passando com essa abstinência com os alunos, estamos passando por isso. Então, mas o legal é que assim, a próxima fase, depois da abstinência, porque nos países que já tiraram o celular há mais tempo, já vem depoimento dos alunos de diversas idades, falando que o que eles gostariam é que
eles não tivessem nascido na era das redes sociais, porque depois que eles saem da escola, eles não têm como não entrar, porque eles precisam ver como é que tá, fazer, postar e tal. Mas é um alívio tão grande, eles se tornaram outras pessoas, se descobriram, descobriram amigos, descobriram gostos, descobriram capacidades, depois que eles começaram a ficar sem o celular dentro. Eu acho que a gente confia pouco neles também, sabe? Mas a esse é gente meu confia problema. pouco. Essa é a minha luta. É que assim, no fim da história que eu contei aqui, de como nós chegamos até aqui, e nós fomos estudar neurociência cognitiva e tal, o que eu descobri, da resposta que eu fui buscar sobre o que aconteceu comigo, é que eu sou a prova viva da neuroplasticidade. Então, assim, o cérebro se reconstrói, se reconecta, se reformula, desde que a gente dê os estímulos e as oportunidades para isso. Se a gente não der oportunidade para esse cérebro dessas crianças se desenvolver, dos jovens, né, adolescentes, se reestruturar, aí a gente está tirando deles muito mais do que a gente imagina que está tirando. E não adianta ser só na escola. Dentro de casa, a pergunta que a gente mais recebe também qual o tempo ideal que eu posso deixar meu filho em casa nas telas que não prejudica? E aí nós temos, inclusive, uma palestra inteira sobre isso, porque a gente fala que não é tempo relógio. É você ter uma rotina que contemple, garanta atividades feitas no mundo real sem tela. E a gente tem os 7 pontos lá da rotina que, quando estão presentes, formam como se fosse um antídoto. Para daí o tempo que seu filho passar na tela não vai prejudicar. Vai Desde ser um que tempo. esteja consumindo conteúdo adequado para a idade dele, né? Por Claro, exemplo, lembrando que rede social não é para criança. E acho que é até legal falar os 7 pontos claro, rapidinho. pode falar, já tô para anotar aqui, Então, ó. noites completas de sono, atividade física, além da educação física da escola. Não precisa ser uma aula paga de alguma coisa, pode ser uma caminhada, pode ser um andar de bicicleta ao longo da semana. Uma responsabilidade compartilhada dentro de casa, no dia, que ajude mesmo no dia a dia doméstico ali da casa, mesmo que tenha uma pessoa que cuide da organização da casa. Dar essa responsabilidade para os filhos não é castigo, é realmente uma forma de contribuir para o desenvolvimento cerebral deles e para esse equilíbrio que a gente quer chegar aqui da tela. Então, noites completas de sono, atividade física, responsabilidade dentro de casa, brincadeiras no mundo real. E aí, quando a gente fala de criança, parece até um absurdo ter que falar que a criança tem que brincar durante a semana, mas hoje em dia está cada vez mais difícil a gente ver crianças brincando naturalmente, elas chegam da escola e são abduzidas pelas telas. E quando a gente fala de adolescente, para os pais fica a dica de resgatar a brincadeira de quando eles eram adolescentes. Então, dominó, baralho, jogo de tabuleiro, momentos de leitura em casa. Então, 2 vezes por semana, por 20 minutos que seja o momento da leitura. Nessa hora, não é hora de ler o livro da escola, é hora de ler, e não é hora de ter preconceito também com o conteúdo. É hora de ler um livro de algum assunto que seu filho goste. Então, Ou revista quadrinho. revista em quadrinho, alguma coisa que seja adequada para a idade dele, mas que seja um assunto que ele escolha. Ele vale, inclusive, para crianças que não são alfabetizadas, Claro. que daí o pai ou a mãe lê para a criança e depois pede para a criança contar a história. Noites completas de sono, atividade física, responsabilidade em casa, Brincadeiras no mundo brincadeira. real, leitura. Que- Falta O que 2. tá faltando, mãe? O Falta último 2. eu lembro, tá faltando. Ah, o momento de estudo. De segunda a sexta tem que ter a hora de fazer a lição de casa, estudar, porque não é automático. Tudo que os filhos. Até a lição de casa, às vezes que a gente recebe pai reclamando, mas não tá errado ter tanta tarefa. Tem que ter lição de casa, e se não tiver, tem que ter esse momento de estudar naquele dia. Porque quando a gente aprende, o nosso cérebro guarda o conteúdo como se fosse um rascunho. E nas próximas noites de sono, ele apaga todos os rascunhos que ele acha que não são importantes. E o sinal para o cérebro entender que aquele rascunho é importante, que o cérebro tem que guardar na memória a gente tem que retomar esse conteúdo nos próximos dias. Isso, E a gente, lição de estudo casa. sobre inteligência, mesmo cursos. Eu trabalho geralmente com alta liderança, com adultos. O celular também é um problema para eles, mas tem um livro bem legal para adultos, não é um livro para criança, mas se vocês quiserem entender, porque a gente ainda fala de QI, dessas coisas que muita gente nem usa mais, que chama-se Por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas? O nome do livro é esse, tem uns 4 autores. E eles vão explicar, porque muita gente me contrata e quer um treinamento, por exemplo, de comunicação não violenta ou de oratória,
e a pessoa gosta de blocar um dia, assim. Então, tipo, vai ser um treinamento de 8 horas. Então, todos os funcionários param e nós vamos fazer aquele treinamento. E muita gente gosta disso porque tem uma sensação que saiu aprendendo. Mas toda a pesquisa diz que seria melhor eu dividir, fracionar, pelo menos em duas ou em outros momentos, para quê? No próximo encontro a gente recupera um pouco do que viu, faz o encontro, faz estímulo para ter essa recuperação mental, porque a pessoa muitas vezes não vai ter tempo de ter em casa. Mas é muito difícil, porque para a empresa parar os funcionários para ter um treinamento, geralmente eles sempre vão preferir blocado. Mas isso são estudos, é muito legal esse livro, porque pessoas inteligentes cometem erros idiotas. De gente inteligente. Depois eu vou botar, né? Eu sempre ponho uma lista aqui, gente, de referências que a gente comentou. Então, tudo que a gente está comentando de referência, eu tô anotando para depois colocar para vocês na live. E eu até peço que depois que essa live acabar, vocês venham na live, deem um oi, façam um comentário, porque daí eles entregam para mais pessoas. Porque, infelizmente, tudo que vocês comentaram não fica na live depois. Mas tem mais uma coisa. Faltou 7, você falou que eram 7 ou Então, 6. se esses 6 pontos estiverem presentes no dia a dia do adolescente ao longo da semana, o tempo que sobrar para ele não vai ser prejudicial se ele passar nas telas, consumindo conteúdo adequado, desde que tenha. Aí a gente vai para o 7º ponto. A regra inegociável de que não pode tela. Em 2 momentos. Não pode tela na hora das refeições e não pode tela no percurso que vocês fazem de um lugar para o outro, de carro, de transporte que for. Nem tela, nem fone de ouvido. Porque são a hora das refeições e o percurso que faz de um lugar para o outro, de carro, é muito importante, porque são momentos também que a gente desenvolve o vínculo com o adulto responsável que está lá e também a habilidade de paciência, foco, concentração, de ver o mundo no tempo real e não ficar abduzido no tempo das telas. Então são esses 7 pontos. No, Perfeito. li- Pode deixar que eu vou colocar na e no, legenda, que alguém falou que eu não consegui anotar. Eu vou É, colocar na legenda. no nosso livro Guia para a no Família, guia. no Guia para a Família Parceira da Escola, tem os 7 pontos É. explicados, com estratégia para colocar em prática e tem um modelo de cronograma para a família imprimir e conseguir fazer. Porque a gente fala, não ponha os 7 pontos de uma vez só. Vai de 2 em 2, depois que estiver funcionando, você pega mais um, porque senão você vai desistir no caminho. Se nada disso estiver em prática na sua casa, não adianta querer colocar tudo de uma vez. Ai, que bom. Eu vi que tem uma pergunta aqui sobre jogos, Natália. E já vou com você por aí, mas eu quero. Eu não sei, eu acho que a gente só tem 1h30 de live, né? Já passou de 1 hora, era 1 hora, mas a gente estoura toda vez. Então falta pouco tempo. E tem uma questão que eu não quero deixar passar. Que alguém até comentou aqui que o homeschooling está começando a fazer sucesso em outros países, que é o ensino domiciliar. E eu quero puxar esse assunto com vocês, já que vocês têm essa relação família e escola muito forte, porque eu recebi um áudio depois da minha última live com o professor Hugo Monteiro. Uma professora me mandou um áudio que eu até compartilhei com vocês, né? Onde ela fala de uma grande preocupação com o homeschooling, porque ela vê alunos, né? Quando ela atende famílias que estão em homeschooling, ela faz esse trabalho de organizar a educação em casa para algumas famílias. O que é proibido, eu até não estava entendendo, que isso é proibido no Brasil. Eu não estava entendendo a questão dela, né? Ela falou que algumas famílias, principalmente que têm muito dinheiro, dão um jeito de fazer isso, matriculam de forma fake os alunos numa escola e pagam mensalidade só para dizer que eles estavam estudando, porque algumas questões do governo brasileiro são relacionadas à matrícula das crianças, né, e de vacinação, enfim. Mas que alguns pais pensam nesse ensino domiciliar como algo positivo para evitar as violências da escola. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa questão do ensino domiciliar e o que vocês têm visto. Ela estava com muita preocupação, porque o que ela vê na prática dela é que as crianças ficam isoladas, geralmente em ambientes extremamente religiosos, e deixam de conviver com essa diferença, que é justamente o que a escola traz para a vida, e que o professor Hugo falou muito disso, né? Que a escola é muito atacada porque ela é o local da diferença. É quando você vai encontrar pessoas, você está no seu núcleo familiar, todo mundo pensa igual, né? Todo mundo pensa igual, pensa meio parecido. Quando você chega na escola, tem um peão de cada colônia, como falava minha avó. E o que vocês têm visto por aí sobre ensino domiciliar? Então, é um assunto que toda vez que aparece para nós, a gente faz questão de se posicionar, que nós somos, assim, totalmente contra, porque eu não acho que é justo com uma criança, com um adolescente, você não deixar que ela viva a experiência de fazer amizade, de encontrar pessoas que pensam diferente que ela, de ter que negociar ali com um colega uma brincadeira, de ter que vivenciar a vida real fora do núcleo familiar, porque é
a ordem da vida é essa. A gente primeiro se conecta com a família, depois a gente vai aprender a viver em sociedade. E aí, em algum momento, essa criança ou esse adolescente que está sendo ali vivendo só no núcleo da família, tendo as experiências como se o mundo fosse aquilo, em algum momento ela vai sair para o mundo real. E vai ser tão difícil. Quanto mais velha ela for, mais difícil vai ser dela se integrar, dela se encontrar, dela não se sentir perdida e conseguir lidar com o que ela vai vivenciar ali. Então, nós não concordamos, inclusive no Brasil não existe, além de não ter a regulação, não existe qual é o material didático, vai para que lado, a que ponto essa criança está, mesmo em termos de organização dos conteúdos ali. E assim, fiz até um estudo já, como que funciona isso fora do Brasil, porque nos Estados Unidos isso é mais comum do que aqui no Brasil. Tem muitos pontos negativos, que eu nem vou colocar aqui agora, porque não dá tempo. Tem muitos casos de crianças fora do Brasil que passaram por homeschooling e depois elas têm notas tão boas quanto outras crianças, os exames, os testes, mas quando chega a hora do relacionamento, da vivência, da interação, de enfrentar o mundo real, o desafio vai aparecer. Então, eu acho que é desesperador pensar que essas crianças não estão tendo essa oportunidade de viver. E outra coisa que a escola, a notícia, a mídia, espalha muitos fatos negativos que acontecem, como acontece dentro das casas também, em outras instituições. E pouco se fala sobre o trabalho maravilhoso que muitas escolas estão conseguindo fazer de inclusão, quantas pessoas, quantas questões de violência em casa, de abandono, de negligência. São A escola cobertas lá na escola, né? quantos professores, gestores de escola acabam não tendo tempo para o próprio filho, para a própria família, porque quer dar conta ali do trabalho que se propôs a fazer. Então, eu não tenho dúvida de que a escola é necessária para a gente formar pessoas que deem conta de lidar com os desafios da vida real. E as pesquisas que mostram sobre alguns casos de países que têm dados que realmente na parte cognitiva, na parte de nota mesmo, os alunos ficam muito próximos aos alunos que vão para a escola, quando eles fazem o homeschooling, não tem tanta defasagem, que na verdade a gente queria achar pesquisas que mostrassem que não era bom, mas não tem ali no preto e no branco nas pesquisas. São de países que não é o homeschooling que é assim também. Eu quero que meu filho fique em casa porque ele não quero que ele vá para a escola, então eu vou ensinar aqui. Tem fiscalização, tem formação, tem todo um acompanhamento que a gente não está conseguindo nem ter aqui ainda para a parte da escola. Então, como que vai fazer isso para todas as famílias? Então, não é o caso. A gente é completamente contra o homeschooling aqui mesmo. Acho que tem uma coisa, eu lembro que eu conversei também com uma amiga que fez um doutorado nisso, né, em educação, e ela falava dessa problemática, porque veja, qual é a bagagem intelectual dessa família também? Que acesso ela tem a livros, a pluralidade? Vai ser muito difícil. E aí eu falo para vocês, gente, que eu treino lideranças, CEO de empresa, superintendente para cima. Trabalho também com quem está chegando, com trainee, mas no geral é gente que está super bem na carreira. A maioria dos problemas de comunicação que essas pessoas têm começou na infância. E o fato de não lidar com pessoas diferentes deles vai ser uma pedra nesse sapato de um tamanho, vai fazer com que eles tenham receio de se comunicar em público. E não dá para você ser líder, principalmente ser líder de uma multinacional, se você não for excelente em oratória. Não vai dar, você vai ter que considerar o momento atual do mundo, vai ter que considerar pessoas que pensam diferente de você. Então, nem que seja, né? Porque muitos pais se preocupam, eu acho até que excessivamente com a profissão, né? Porque aula de emoções eles não têm, mas de empreendedorismo a criança tem. Aula de educação sexual, que é fundamental, não tem, mas de empreendedorismo tem. Eu fico louca. Então, assim, isso vai fazer uma diferença na vida profissional dessa criatura. Pois é, então, e você sabe que, de novo, essa questão das matérias, vou pegar da educação sexual mesmo. A gente tem situações de escolas que os pais foram muito bravos lá, porque a professora de ciência estava ensinando o corpo humano, imagina, é um absurdo isso. Então é difícil para a escola ainda, que ela quer fazer esse trabalho, precisa ser feito, mas ainda tem uma resistência das famílias. E olha na série o quanto isso faz falta. Se for integrado entre família e escola, olha o que a gente pode... Educação sexual faz na série fica evidente. E sabe uma coisa que eu vou enfatizar aqui com todo mundo para vocês, aproveitar que vocês estão aqui. Quando eu falo, as minhas amigas, né, que tem essa questão da erradicação da violência sexual, quando a gente fala de educação sexual para criancinha pequena,
Ah, o que que são partes íntimas? Quem pode tocar? Quem não pode tocar farol do toque? Todo mundo acha lindo. Quando você fala de camisinha com sentimento e ST, ninguém gosta, né? Então, assim, todo mundo pode proteger a criancinha pequena, mas quem mais precisa de orientação, que é quem quer começar a se relacionar, que tá sentindo desejo. Gente, essas coisas têm que ser conversadas e não venham me dizer que as famílias estão prontas, que toda palestra que eu dou, ontem eu dei uma palestra para educadores, tinham 60 educadores, anteontem. Eu perguntei quem é que teve educação sexual? Uma em casa. Uma levantou a mão. Só uma. Não tivemos. Como é que a gente tem a pretensão de educar? Se a gente nem teve. Deixa para a escola, porque eles estudam isso, pessoal. Eles estudam e é importante que a escola ensine, porque ela baliza o comportamento. Se ela combina na turminha, olha, gente, isso pode, isso não pode, funciona assim, funciona assado, a turma funciona bem para não ter essas diferenças, sabe? E a gente tem essa violência que o Jamie está exposto, tem muito a ver com a falta de educação sexual, na minha visão. E eu perguntei também para alunos, eu dei aula no Senac essa semana e perguntei para alunos do primeiro ano do ensino médio, né? Eu perguntei para eles sobre educação sexual. E juro, acho que eram uns 60 também, uns 50 ou 60, uns 15 levantaram a mão, eles não sabiam o que era. Não sabiam. E eu tô falando de 6 anos a média. Não sabiam. E eles foram muito honestos. Eles sabem o que é pornografia, mas eles não sabem o que é educação sexual. É. Deixa eu fazer uma pergunta aqui técnica. Se der 1h30, vai acontecer alguma coisa? Eu acho que cai, eu não tenho certeza. Nós estamos Vamos. correndo, estamos no risco, amigas. Então a gente O encerrar. importante é a gente tem 4 minutos para terminar. Bom, então eu acho que vou colocar um ponto sobre a série aí que a gente em nenhum momento vê o cruzamento de escola e família ali, né? A escola aparece isolada, a família. Toda vez a escola pensava, daqui a pouco vai entrar numa sala, vão estar os gestores, diretores, o professor conversando com a família dele. E isso nenhuma fala. A escola não fala da família, a família não fala da escola. Então ali, e certamente isso tem um buraco ali também que não foi preenchido, né? E a menina fala isso uma hora, a colega da menina que morreu, acho que é Jade o nome dela. A professora fala: o que você tá fazendo aqui? Porque ela brigou com o menino, não era para ela vir pra escola. Ela falou: minha mãe não me deixa ficar sozinha em casa. E eu não quero ficar na rua porque eu tenho medo. Olha o que aconteceu com a minha amiga, ela foi morta. Então, o único lugar que ela tem é a escola. É tão bonito, de certa forma. E aí a professora faz o que toda professora faz, né? Que é acolher ela. Mas você vê, ela só tem esses lugares. Ou ela tem a casa, ou ela tem a escola. E não tem essa conexão, mas para ela tem. É. Eu tenho uma observação importante também. Que não é fazer terrorismo ou deixar todo mundo preocupado, mas isso é um problema de todo mundo e é um problema real. Tudo isso que a gente está falando da série. Não é que o menino que o menino da série era um psicopata, então vocês, pais, não precisam se preocupar com os filhos de vocês, porque tá tudo certo, não olha o celular, tem que ter privacidade. Não. Isso é um problema da sociedade que está cada vez pior. Nós fizemos o acompanhamento na retomada de uma escola que sofreu ataque de violência em Aracruz, no Espírito Santo. Faz uns 3 anos, né, mãe, que o aluno entrou atirando na sala dos professores. E na retomada das aulas, nós fizemos parte da equipe de retomada para acolher as famílias, os professores. E junto dessa equipe estava a professora Thelma Vinhas, que ela estuda muito sobre violência na escola. E ela tem muitos dados que mostram. Eu até trouxe um aqui, ó. Nos últimos 22 anos, nós tivemos 36 ataques de escolas no Brasil. Só que desses 36, 21 foram em 2022 e 2023. Ou seja, se você olha o gráfico, são vários anos que tem um ataque, nenhum. Quando chega 2023, tem 10, 2022 tem 11. E a tendência é crescer. Então a gente precisa sim ver isso como um problema de todo mundo. Criança não ter rede social, olhar os conteúdos dos filhos. Não é culpa, não, as famílias não são as culpadas. A família e a escola, nós como adultos somos os responsáveis por mudar essa situação, por tentar garantir um futuro diferente para essas crianças e adolescentes. Nós somos os responsáveis, não é para procurar culpado, mas a responsabilidade é nossa. Obrigada, Sheila, querida. Obrigada a vocês por terem vindo. Que bom, gente. Eu nunca tinha. A gente só se acompanha, fala pouco. Foi a vez que a gente mais pôde conversar, né? A gente só se admira e agora foi muito bom. Então,
que a gente possa se encontrar de novo. Eu Sim. agradeço a todo mundo que esteve aqui, aos professores, aos alunos. Eu sei que não deu para responder tudo o que vocês trouxeram, né? Acho que essa última pergunta aí do Ramos, que está em todas as lives, já é meu brother aqui. Por que que há esse surto de violência? Eu acho que a série é muito boa em abordar tudo isso, né? Porque nós temos essa geração de pais, nós temos a escola do jeito que está, nós temos a política, porque quando a gente tem líderes que fazem discursos violentos, isso autoriza determinadas pessoas a serem mais violentas. Isso também tem estudo que comprova, né, que quanto mais a gente libera o ódio, quanto mais lideranças falam de uma maneira bélica, de uma maneira violenta dos seus oponentes, mais as pessoas se sentem autorizadas a falar assim. E a linguagem influencia o comportamento. A gente não pode esquecer disso, né? O que a gente fala se torna real, né? A gente começa com o pensamento, geralmente a gente verbaliza e depois vai para a realidade. Então a gente tem que ter atenção ao nosso comportamento de uma forma geral. Então a gente vive uma onda de violência. A gente tem guerras que, meu Deus, a gente não consegue terminar essa guerra. Não consegue. Literalmente a gente tem guerras acontecendo no estilo de quando eu era pequena, no estilo de quando eu tinha 15 anos, né? A gente tem pessoas morrendo agora. Então, nós estamos num estado de violência muito forte, assim, que a gente não pode esquecer que isso vai respingar em todo mundo. Eu tô vendo coisas nas redes, por exemplo, que eu jamais imaginei. Cenas de guerra eu vejo, criança sendo retirada de escombro. Tudo isso é muito violento, mas está parecendo normal. A gente já está quase insensível a ver a quantidade de violência. Ah, e eu sei que nós estamos despedindo, mas eu queria muito contar essa história que a minha irmã escreveu um livro, chama-se Até Amanhã, ela ainda não lançou, vai lançar, mas está pronto. E ela tem um filhinho de 4 anos. E ontem eu estava conversando com eles e perguntei para ele o que ele achou do livro. E o livro é o momento que os pais vão buscar os filhos na escolinha. Filhos assim, de 3, 4 aninhos, crianças pequenininhas. E assim, chega a avó para buscar um, chega o pai para buscar outro, chega a mãe para buscar outro, e a professora dá tchau. Essa situação, nem tem palavra quase no livro, é um livro para criança pequena. E aí eu perguntei para ele o que ele achou do livro. Ele falou: eu não gostei, não tem briga. Na minha escola tem briga. Com 4 anos de idade, ele conta para mim que a escola dele tem muita briga. Então aquilo ali não parece real para ele, porque não tem briga. Eu quero que a gente vá dormir com essa informação na nossa cabeça. Vamos. Com 4 anos de idade, ele entendeu que a escola é um lugar que tem briga. Ó, chama a gente pro lançamento, que a gente quer divulgar o livro. Vai É. ser lá em Pato Branco, mas eu mando um para vocês aí. Tá bom. Ó, deixa eu mandar um beijo para a Universidade de Paz, que está aqui. A Laura Cristina, lá de Manaus, querida, gestora de escola, que faz um trabalho. Eu vou para Manaus, gente. Vou dar uma palestra aí. Fica atenta. Eu não sei dizer agora quando, mas acho que em abril me convidaram para ir para uma escola. Vou te mandar o contato da Laura para você falar com ela. Ela Manda, porque eu amo Manaus. Amo Manaus. E para a Thelma também, dentista de criança, que estava aqui falando com a gente. Beijo para todo mundo que entrou. Beijo, queridas. Beijo, gente. Beijo, gente. Até a próxima e tamo junto. Até!